Hello guys, how are you? Eu sou o Lucas, professor de inglês do Instituto Americano, e este vídeo é um vídeo para a gente falar um pouquinho de alguns erros que foram bastante comuns na nossa última avaliação, né, com as turmas de nível 3, ok? Então vamos lá, pega aí o seu caderno ou o que você for usar para fazer as suas anotações, and let's get started. A gente vai começar falando de uma estrutura, né, um tempo gramatical que foi bastante, apresentou, né, bastante dificuldade ou vários erros, que é, no caso, o past perfect. Ok? Vamos relembrar, não é, basicamente aqui os principais usos, né, do past perfect. O principal, né, que foi utilizado é essa estrutura para, como você vê ali na tela, né, to show that an action happened before something else in the past. Que é para você indicar, né, para você deixar claro que teve uma ação, né, um acontecimento que foi anterior a alguma outra coisa no passado. Então você tem dois eventos, né, dois fatos, dois acontecimentos, e você vai mostrar, né, você vai deixar claro que um deles foi anterior ao outro. Mas vamos ver algumas frases de exemplo para ficar mais claro isso. Então, observa ali a frase, né? She stayed up all night because she had received bad news. Ok, she stayed up all night because she had received bad news. Então, observa a frase, né? Nós temos dois fatos, né? Dois acontecimentos aqui, que é o she stayed up all night. Ela ficou acordada all night, né? A noite toda. E temos ali o she had received bad news, que ela tinha recebido notícias ruins, bad news. Então, a gente tem dois eventos, né? Ela ficou a noite inteira acordada e ela recebeu notícias ruins. E observe que a estrutura do past perfect, que é que está ali na segunda parte da frase, né? A estrutura usa o had junto de um verbo no passado, né? She had received bad news. Ela tinha recebido notícias ruins. Isso, qual que é a ideia, né, dessa frase? Este evento aqui, este fato, she had received bad news, foi o que aconteceu primeiro. Né, porque ela tinha recebido notícias ruins e então, né, por causa disso, she stayed up all night. Ela ficou acordada a noite toda. Então você vê que basicamente, né, a estrutura eu estou deixando bastante claro, né, que ela ficou acordada a noite toda porque o que? Ela tinha recebido bad news, né, as notícias ruins. Então, eu estou exemplificando, né, que antes dela ter ficado acordado a noite toda, ela tinha recebido notícias ruins, certo? Vamos ver mais exemplos. Nessa frase, por exemplo, they lost many of the games because they had not practiced enough. Okay, they lost many of the games because they had not practiced enough. Aqui no caso, né, qual que é a ideia? Mesma coisa, né? A gente tem dois eventos, né, dois acontecimentos. O primeiro, isso aqui, né, é o They Lost Many of the Games. Eles perderam muitos dos jogos. Esse é um dos fatos, né? E o outro fato é They had not practiced enough. Eles não tinham praticado o suficiente. Então, de novo, né? São dois acontecimentos. E eu estou deixando bastante claro, né, que eles perderam muitos dos jogos porque eles não tinham praticado o suficiente. Anteriormente, né, a eles perderem os jogos, eles não tinham praticado o suficiente, né, o necessário para não perder, né, todos esses jogos, certo? Mais uma vez, o terceiro exemplo. Anthony had met Ryan before you introduced him to us at the party. Hey, Anthony had met Ryan before you introduced him to us at the party. De novo, né, temos dois acontecimentos aqui, que é o Anthony tinha encontrado Ryan
ou tinha conhecido Ryan, e you introduced him to us at the party. Aí você nos apresentou ele na festa. Mais uma vez, eu estou deixando aqui bastante claro que o Anthony já tinha encontrado, já tinha conhecido o Ryan antes de você apresentar ele para nós lá na festa. Então, estou deixando bastante claro que anteriormente a você nos apresentar ele, os dois já tinham se conhecido, os dois já tinham se encontrado. Okay? Então, Anthony tinha encontrado, tinha conhecido Ryan antes. E mais um último exemplo. You had studied Italian before you moved to Rome. Okay? You had studied Italian before you moved to Rome. Você tinha estudado italiano antes de se mudar para Roma. Okay? Deixando claro mais uma vez, tem dois acontecimentos aqui, que é o você tinha estudado italiano, você se mudou para Roma, e mais uma vez, deixando bastante claro que você tinha estudado italiano anteriormente a se mudar para Roma. Certo? Observa que nessas frases, com o past perfect, você sempre tem nesses dois acontecimentos, pelo menos, porque você vai ter que exemplificar que um foi anterior ao outro. Se só tiver um fato, não tem como fazer isso. E observa também que nas frases você sempre tem o uso do passado simples em um dos acontecimentos e depois o uso do passado perfeito, do past perfect. Então você vê aqui, she stayed up all night, they lost many of the games, you introduced him to us, and you moved to Rome. Então você vê que sempre tem uma parte da frase que é no passado simples, que é um dos acontecimentos, o acontecimento que aconteceu por depois. E aí você vai usar o past perfect para dizer o que foi que aconteceu antes desse fato que você expressou usando o passado simples, certo? Então observa aqui. Não tem como, você querer usar a frase toda, as duas partes da frase como past perfect. Sempre vai ter uma parte da frase no passado simples, que é no caso um dos eventos, vai ser expressado como passado simples, e o evento anterior a ele é que você vai usar o past perfect, ok? Outra forma, de você utilizar o past perfect seria para você expressar, que o to show an action happened before a specific time in the past. Quando você quer expressar que teve uma ação ali, um fato, um evento que ocorreu anterior a um momento específico no passado. Então observa. She had established her company before 2008. Aqui ela tinha estabelecido, a companhia dela, a empresa dela, antes de 2008. Então, o meu specific time in the past é o before 2008. E isso aqui é o que aconteceu, antes desse momento específico que ela tinha estabelecido a empresa dela. E he had never played football until last week. Então, mais uma vez, ele nunca tinha jogado futebol até semana passada. Esse é o meu momento específico. They had gotten engaged before last year. O momento específico aqui é o last year. Então, eles tinham ficado noivos antes do ano passado. E I had fallen asleep before 8 o'clock. O meu momento específico aqui é às 8 horas, 8 o'clock. Então eu tinha adormecido, eu tinha caído no sono antes das 8 horas. Okay? Neste tipo de frase, você observa que ela é um pouco mais simples, ela só tem a estrutura do past perfect, porque eu só estou dizendo o que aconteceu, o que tinha acontecido anteriormente a um momento específico ali no passado. Okay? Também dá para usar o past perfect desta maneira, ok? Vamos lá então. O primeiro exercício de vocês é um exercício de tradução, de transição de frases do português para o inglês. Observa essas frases, essas 7 frases, e você vai observar,
pensar como é que você diria essas frases em inglês. E lembrando, né, não é para você literalmente traduzir uma frase, né, do português para o inglês, porque muitas vezes isso não dá certo. É simplesmente pega ali a frase número 1, né? Eu nunca tinha visto um pôr do sol tão lindo até hoje. E ver como é que você conseguiria expressar essa mesma ideia em inglês. E não é uma tradução literal, mas sim uma transição de ideias, uma transposição de ideias. Né? Como é que você expressa essa mesma ideia? Como é que você expressaria essa mesma ideia em inglês? Okay? Todas essas frases, né, você vai de alguma forma ter que usar a estrutura de Past Perfect para conseguir, né, expressar essas ideias, certo? Então dá uma olhada nessas 7 frases e tenta fazer aí a atividade. Vamos falar agora de um outro ponto, né, que foi bastante complicadinho também, que é o uso do always com as estruturas de present perfect. Então, sempre que você vai dizer que você sempre quis ou sempre fez algo, como é que você faz isso? A estrutura, ela, por exemplo, né, digamos que você fosse dizer, eu sempre morei em São Paulo. Eu sempre morei em São Paulo. A frase, né, que seria I've always lived in São Paulo. Okay? I've always lived in São Paulo. Se você dissesse de uma forma pensando em português, né, literalmente traduzindo, você poderia dizer algo como I always lived in São Paulo. I always lived in São Paulo. Literalmente, né? Eu sempre morei em São Paulo. I always lived in São Paulo. Okay? Mas essa estrutura de você dizer sobre algo que você sempre fez, sempre quis, né, etc., que engloba toda a sua vida, né? Essa estrutura, ela sempre utiliza o present perfect. Então você vai usar o I've always, que é o I have always, só que de forma contraída. Né? Então, I've always lived in São Paulo. Né? Eu sempre morei em São Paulo. Observe a segunda frase. I've always liked reading fantasy books. I've always liked reading fantasy books. Que seria, eu sempre gostei de ler livros de fantasia. Mais uma vez, estou expressando algo que, sei lá, desde que eu lembro, né, desde que eu me conheço por gente, eu gostei, né, eu gosto de fazer isso. Então, eu sempre gostei de ler livros de fantasia. Aí, usa a estrutura, né, do present perfect. Outro exemplo. I've always told you he wasn't good for you. Okay? I've always told you he wasn't good for you. Eu sempre te disse que ele não era bom para você. Okay? Também, né, outro exemplo de algo que sempre aconteceu, né, eu sempre fiz. Okay? Então, se você vai expressar algo que você sempre quis, que sempre aconteceu, né, desde toda a sua vida, ou desde que começou aquilo, usa a estrutura I've always, e não somente I always, e aí a frase I always lived, I always liked. Não, I've always. Okay? Você também pode usar essa estrutura para dizer, né, sobre algo que você sempre quis e que acabou de acontecer. Você acabou de cumprir aquilo, por exemplo. Como I've always wanted to go to Spain. Eu sempre quis ir para a Espanha. E você está lá na Espanha, né? Você acabou de chegar na Espanha. E aí você falou para a pessoa, I've always wanted to go to Spain. Sempre quis ir para a Espanha. E isso acabou de acontecer, né? Você sabe, você acabou de descer lá do avião na Espanha. Ou, por exemplo, I've always wanted to read this book. Eu sempre quis ler esse livro. Aí você acabou de começar ou terminar a leitura do livro. Né? E também, outro exemplo, I've always wanted to join a dance competition. Eu sempre quis entrar, né, fazer parte de uma competição de dança. E, sei lá, você acabou de entrar, né, acabou de se inscrever na competição. Então, você também pode usar essa estrutura do I've always, etc., para se referir a algo que você sempre quis
e que acabou de se tornar realidade, né? Acabou de acontecer. Ok? Então também é uma estrutura válida para esse tipo de situação. Então o seu exercise number 2 para praticar isso é usar essa estrutura do present perfect com always, present perfect and always, and write 4 sentences about you. Escreva 4 frases sobre você, utilizando essa estrutura do present perfect com o always, para expressar coisas que você sempre quis ou que sempre aconteceram na sua vida, ok? E para a gente finalizar, vamos falar do terceiro tópico, que é o nothing ou anything. Nothing e anything são duas palavras que a gente pode usar com o significado da palavra nada, mas o uso delas é um pouquinho diferente. Observa, I said nothing about the matter. Literalmente seria eu disse nada sobre o assunto. Eu disse nada sobre o assunto. Pensando numa tradução literal. E there's nothing wrong with him. There is nothing wrong with him. Há nada, tem nada errado com ele, tem nada de errado com ele. Tom and I have nothing in common. Tom and I have nothing in common. O Tom e eu temos nada em comum. And nothing seems to grow in this soil. And nothing seems to grow in this soil. Nada parece crescer neste solo. Observa então que o nothing, como o sentido de nada, a tradução literal para o português sempre fica meio estranha, não? Eu disse nada, tem nada, Tom e eu temos nada, nada parece crescer, certo? Mas você observa que para você utilizar o nothing, você não pode ter absolutamente nada na sua frase que indique que ela é uma frase negativa. Ok? Porque se a sua frase tiver algo que indique que ela é uma frase com estrutura negativa, aí você vai usar o anything. Como, por exemplo, I can't see anything. O can't é uma estrutura negativa, né? Eu não consigo, né? I can't see anything. Eu não consigo ver nada. Ou I don't know anything. Então, don't é uma estrutura ali negativa, né? I don't know, eu não sei nada. I don't know anything. She is not, ou she isn't afraid of anything. O isn't ou is not, estrutura negativa. Ela não, she isn't, ela não tem medo de nada. She isn't afraid of anything. He didn't give me anything to eat. O didn't é a estrutura negativa, né? Ele não me deu, he didn't give me nada para comer. Ele não me deu nada para comer. Então, esta é a principal diferença, né? Se a sua frase ela já tem uma estrutura negativa, can't, don't, didn't, doesn't, etc., você não usa o nothing. Okay? Você não pode falar, por exemplo, I can't see nothing. I don't know nothing. She isn't afraid of nothing. Okay? O nothing ele não é utilizado em frases que já têm uma estrutura negativa. Okay? O nothing ele encaixa com frases que teoricamente são afirmativas, como o I said nothing about the matter. Eu disse nada. Em português a gente falaria eu não disse nada. Né? A tradução ali, literal, seria eu disse nada sobre a matéria, sobre o assunto. Okay? Então, se você utilizou palavras que transformam suas frases em negativas, como can't, don't, didn't, etc., esquece o nothing, você vai usar o anything. Ok? Se você não fez uma frase com essas estruturas, aí você usa o nothing para expressar esse nada. Ok? Então é isso, pessoal. Para a gente finalizar aqui, pega essas estruturas e constrói algumas frases também. Okay? Utiliza ali o nothing e o anything
faz como eu fiz ali. Tenta construir 4 frases com cada uma dessas duas palavras, né? Nothing, you, anything. E aí você finaliza aqui essa parte das atividades. Certo, pessoal? Vamos encerrando por aqui então. Vejo vocês aí em um próximo vídeo.